Olá! Você da área de RH, da área da saúde ocupacional, psicólogo organizacional, por um acaso já começou algum projeto, algum programa e viu ele morrendo na praia? Além do investimento do seu tempo, você investiu em consultoria, investiu toda a energia, né? Investiu em materiais, às vezes em locações e não teve adesão dos seus colaboradores? Ou no começo do programa estavam todos muito empolgados, todo mundo muito afim de participar do programa ou do projeto, né? Mas isso foi esfriando com o tempo? Já aconteceu isso com você em algum momento? Pois é, isso é mais comum do que nós imaginamos. Começarmos projetos, programas, né? E aos pouquinhos as coisas vão esfriando, ou a gente não tem adesão, ou no começo, todo mundo, né, tá naquele auê todo e de repente, na hora de realmente participar das ações, de participar do programa em si, as pessoas acabam se esquivando ou perdendo interesse, ou realmente sem vontade mesmo de participar de alguma outra forma. Muitas vezes nós idealizamos um programa de saúde mental, e aí voltando agora, né, para o nosso tema de saúde mental, para os nossos colaboradores a gente às vezes faz isso, mas é um programa que não cola neles. É um programa que não cola na cultura da empresa, que não cola nos nossos profissionais ali, nos nossos colaboradores. E para nós é o melhor programa do mundo, né? A gente idealiza assim aquilo, poxa, não tem como as pessoas não gostarem disso. Mas aí na prática, às vezes isso realmente acontece, elas acabam não gostando, não se interessando, ou pode não fazer sentido para as pessoas também. Comentários tipo, nossa, né, os colaboradores têm tudo, eles não usam nada, né, de benefícios, de possibilidades aí de programas, intervenções, enfim, dentro da empresa. Ou, olha a qualidade dos benefícios que eles poderiam usar e não usam. O plano de saúde, um EAP, né, de atendimento que tem a linha aí do atendimento psicológico, ou psicólogo na empresa, né, ou um programa de gerenciamento de estresse. Enfim, gente, tem várias possibilidades aqui, né? Ou ainda, quando eles não tiverem mais esse tipo de programa, eles vão se arrepender de não terem aproveitado. Ou ainda, os colaboradores não valorizam o que a empresa oferece. Sabia que esse tipo de programa não ia funcionar. Né? Esse tipo de comentário acaba sendo muito comum quando existem programas, benefícios, ações, né, ou projetos específicos. E aí a gente está falando aqui de saúde mental, voltados a essa área, e a gente não tem adesão, a gente não tem participação, né? Os profissionais, os nossos colaboradores não participam, não aproveitam aquilo que a empresa está oferecendo. Então, quando acontece esse tipo de comentário, a tendência, né, é que realmente, de fato, o que aconteça é a não participação deles nesses projetos, nesses programas, nessas ações. Mas além disso, esse tipo de comentário, ou esses tipos de comentários, né, eles revelam uma desconexão dos colaboradores com o programa, com as ações ou com o benefício ou os benefícios em saúde mental que a própria empresa está oferecendo. Isso é muito clássico e infelizmente isso é muito comum também, né? Essa desconexão, ou seja, eles estão querendo uma coisa que não é o que a gente está oferecendo enquanto empresa, enquanto organização. Né? Eles buscam uma outra coisa que talvez a gente não saiba, não conheça ainda. E é por isso, gente, que muitos programas, benefícios ou ações em saúde mental, eles acabam iniciando e não seguem adiante. Eles não têm sustentabilidade, tá? Né? E isso tem muita relação, principalmente com a participação, com os resultados também dessa participação, né? E a gente precisa cuidar com essa questão de repente, oferecer um programa de saúde mental
Às vezes só para dizer que estão fazendo alguma coisa nessa área, sabe? De nada adianta, né? E isso ainda coloca a perder a oportunidade de atuar verdadeiramente no tema, né? Em saúde mental, quando, claro, existe essa oportunidade dentro da organização e você realmente quer de fato trabalhar com esse tema, né? Então, fazer por fazer, às vezes não vale a pena. Porque se a gente não entender exatamente o que o nosso público precisa, né? E aí tem toda aquela diferença também. Tem o que o público quer e o que o público precisa, né? Também a gente precisa entender qual é o gap aí, né? Nessa caminhada. Porque às vezes eu quero muitas coisas, os colaboradores querem muitas coisas, mas na verdade, será que é isso verdadeiramente que eles precisam, voltado à saúde mental? Como que a gente pode fazer, né, essa junção daquilo que se quer e aquilo que se precisa verdadeiramente? Mas o importante aqui, eu gostaria de deixar muito claro, de colocar isso, né, como uma questão bem importante, não queime fichas em vão, né? Não invista em alguma ação específica porque tá na moda, porque a empresa X fez, né? Porque vai ser legal, porque é uma coisa que funcionou para mim, pode funcionar para todo mundo, sabe? Tome muito cuidado com isso. E às vezes até quando a gente recebe essa demanda pela diretoria, né, pelos proprietários da organização, enfim, ou por uma linha que há possibilidade de implantar alguma coisa, às vezes a gente não quer perder a oportunidade de aproveitar essa deixa deles, né, para ir atrás de alguma coisa e já começar a implantar. Só que quando eu faço isso sem entender verdadeiramente a necessidade do meu público, eu realmente perco muita coisa no caminho. Porque o programa ele pode sim com sorte colar, né? Pode sim com sorte as pessoas aproveitarem, mas sorte não se gerencia, né? É muito provável, existe uma tendência quando a gente não entende a necessidade da organização de que as coisas não vão para não perpetuem, de que o programa ou a ação ou o benefício ele não tem uma sustentabilidade, ele não tenha o uso que justifique o investimento, sabe? Então a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Na ânsia às vezes da gente aproveitar essa oportunidade que veio da diretoria, né, da alta gestão, enfim, a gente quer colocar alguma coisa lá para não perder a chance, só que a gente pode perder a chance por outro lado se a gente não tiver, se essa ação, né, esse programa específico, essa atividade não estiver alinhada com as necessidades do nosso público, de quem realmente vai usufruir desse benefício desse programa ou dessa ação. Então não queime fichas em vão. Né? Até porque existem alguns agentes aí importantes quando a gente constrói um programa de saúde mental corporativo. Mas além de outros agentes que existem, né, nós precisamos considerar para um programa de saúde mental, né, para que ele tenha êxito, a gente precisa considerar os colaboradores. Eles são grandes agentes e super importantes nesse processo, né? Então, como que a gente faz isso? Bom, desde quando uma ação ou um benefício em saúde mental, mínimo que seja, né, tem a possibilidade de ser implementado, é muito importante que você envolva os colaboradores de alguma forma. É muito importante. A gente precisa escutá-los, né, ver se isso faz parte daquilo que eles entendem como valor também, né? Ou se é isso que eles precisam, ou se é isso que eles querem e como que a gente pode fazer essa dobradinha. É claro que o ponto primordial é que tenha demanda, né? Que realmente existe essa demanda para essa ação, para esse benefício, para esse programa que vocês pensam em fazer ou estão, né, com ele encaminhado aí. Só que sem demanda o negócio já está fadado ao fracasso. Tá? Já está fadado ao fracasso, porque se não tem demanda, eu não vou ter pessoas que vão usufruir do benefício e o investimento será em vão. Então, por isso, é muito importante e muito recomendado, tá? Se fazer um mapeamento de saúde mental da própria organização,
A gente vai fazer um mapeamento com os colaboradores, mas a gente não vai fazer um mapeamento, um diagnóstico do colaborador. Não, é um mapeamento de saúde mental corporativo. A gente coloca isso tudo, né, de uma forma geral, apresenta esses dados, né, a empresa tem esses dados para conseguir analisar os indicadores dessa organização, né, analisar inclusive os resultados desse mapeamento, a fim de compreender qual que realmente é a necessidade desses profissionais, o que está pegando em saúde mental para eles, né? O que pode ser mais relevante para esse público nesse momento, ou para o maior público que a gente tem aí nesse momento, né? O que eles estão precisando mais? A gente consegue identificar no mapeamento também coisas pontuais, questões pontuais, né? Mas que podem ser pontos de preocupação para a organização e onde ela pode atuar de uma forma preventiva também, né? Prevenir doenças mentais, né? Ou transtornos mentais, ou síndromes, né? Que a gente já vê nessa área também, tá? Então é importante a gente olhar isso tudo primeiro, olhar os indicadores da organização, se existem outros indicadores, tanto de saúde ocupacional, de clima, enfim, aonde a gente tiver informações importantes, né, com relação ao bem-estar, à saúde mental do nosso profissional, é importante a gente ter esses números, entender esses resultados, né, esses indicadores. Mas além disso, se houver a oportunidade, vale a pena investir num mapeamento de saúde mental, isso vale muito a pena, tá? Ele com certeza dará dados bem importantes aí para a gente poder pensar para essa organização o que pode ser mais adequado, né? O que pode ser mais aderente à própria organização, ao próprio público dessa organização. E aí, partindo desse ponto, o próximo passo é: qual é a melhor forma de atender a essa necessidade, né? Aqui você pode ou não formar um comitê desse programa de saúde mental para pensar nas estratégias, tá? Só que isso, claro, vai depender muito do tamanho das ações que você está pensando e que a empresa também está disposta a investir, né? E às vezes faz sentido formar o comitê, às vezes não faz sentido, então isso vai depender muito da organização. O importante aqui é entender como realmente, diante daquele mapeamento, dos resultados daquele mapeamento, a gente pode atender melhor esses nossos colaboradores, as nossas equipes. Então isso é bem importante, tá? E aí, claro, tem uma possibilidade de um programa mais robusto, um programa maior, ou a gente precisa inserir, né, envolver pessoas estratégicas aí para esse programa, para que ele vá adiante. A gente precisa convidar algumas pessoas para estar ali junto, né, na gestão desse programa, ok. Não, é só um benefício que a empresa está pensando em dar e talvez, né, seja um caminho para atendê-los dessa forma. Então escute os colaboradores também, perceba o que eles acham desse tipo de benefício, sabe? Faz uma pesquisa interna sobre isso para ver se realmente vale a pena o investimento de vocês, né? É importante fazer a sensibilização também, claro, mas antes disso pensar de que forma vocês vão atender a necessidade em saúde mental do seu público, dos seus colaboradores. Definido o que será feito, né? E já sensibilizado, claro, a alta gestão também e as lideranças, porque a gente não pode perder esses dois agentes de vista, né? A alta gestão e as lideranças, tá? Aí é hora então de sensibilizar os colaboradores, né? E assim, gente, quando eu falo de sensibilização, não é apenas eu fazer uma campanha de comunicação falando do programa ou explicando o benefício. Aqui a sensibilização, né, é muito mais voltado a esse corpo a corpo, às vezes com os próprios profissionais, né? Então, faz grupos aí, podem fazer grupos, reúnem grupos menores para explicar, para lançar aquela ação, lançar o programa ou o benefício. Né? Pode ser feito a mesma coisa, às vezes eu não posso tirar as pessoas do departamento, então eu vou até os departamentos, reúno as pessoas ali em alguns minutos, né, e converso sobre o benefício, explico, mas é um olho no olho, é um corpo a corpo. Se a gente trabalha com equipes remotas, né, que eu consiga fazer isso em pequenos grupos também,
Por que às vezes pequenos grupos é importante? Porque a gente consegue deixar com que eles perguntem mais, às vezes eles se sentem mais à vontade de perguntar, de tirar as suas dúvidas em pequenos grupos do que em grandes grupos. Claro que existem empresas que não têm a possibilidade de fazer em pequenos grupos porque são empresas com muitos profissionais. E aí a gente tem que pensar de que forma, melhor a gente pode otimizar isso também. Mas às vezes até o fato de preparar multiplicadores, dessa ação para sensibilização em grupos menores. Então a gente pode pensar nessa possibilidade também, Mas o importante é a gente estar ali próximo do nosso colaborador, nem que seja remotamente, Mas ali dando atenção para ele, querendo ouvi-lo também, ouvir as suas dúvidas com relação ao programa, Mas para fazê-lo também entender o quanto é importante esse tipo de ação, o que a empresa espera dele também. Porque assim, além da gente explicar o que vai ser feito, a gente vai ter, agora estamos lançando o programa X que vai atender, ter essa e essa ação, ou esse benefício, ou estamos lançando agora um benefício especial voltado à saúde mental do colaborador, E ele conta com isso, vai ser feito dessa forma, tal. Além dele precisar saber o que é o programa, ou o benefício, ou a ação, ele precisa saber para que é, Do que se trata, claro, mas para que é, tem que fazer sentido para ele aquilo ali também. Então, como que a gente transforma a nossa comunicação para que faça sentido para ele, Ele precisa saber o que a empresa espera dele quando oferece esse benefício, esse programa, essa ação, Inclusive em termos de participação também. Então, é muito importante que a gente saiba como comunicar isso para os nossos colaboradores. Ele também precisa saber, o colaborador também precisa saber que o seu gestor, o seu líder, enfim, está a par desse programa, dessa ação, desse benefício e que ele, enquanto colaborador, ele tem autorização para participar dessa ação, desse programa, enfim, gente, desse benefício, Ele pode participar, ele não vai ser perseguido por causa disso, ele não vai ser punido por causa disso, ele não vai ser rotulado por causa disso. Isso é uma coisa bem importante porque a gente trabalha muito dentro das organizações e na vida como um todo, mas dentro das organizações existem muitos estigmas ainda, Nós estamos lá dentro, as pessoas saem dali também, continuam, levam o estigma para fora, mas o estigma também fica ali dentro. E quando a empresa entende que é importante fazer um programa voltado à saúde mental ou oferecer um benefício, a gente precisa também saber como que a gente trabalha esses estigmas, esse preconceito. E isso não pode vir principalmente do gestor, e da alta gestão, de quem está patrocinando aí o programa, da própria gestão do programa. Então, cuidado com isso também. O colaborador ele tem que estar ciente de que ele está livre, que ele tem liberdade para realmente poder participar das ações. E claro, sempre combinando questões de horário, é fora do horário de trabalho, ou é um benefício tipo um EAP, que é como se fosse uma assessoria, mas é rápida, que tem o lado da psicologia, do atendimento psicológico, às vezes o atendimento financeiro, jurídico também, geralmente tem mais de um tipo de suporte e é por telefone, Então, às vezes um programa desse pode ajudá-lo também, e ele normalmente ele acaba utilizando isso mais fora do horário de trabalho do que dentro. Mas existem programas e empresas que optam por outros tipos de ações que são dentro da organização e inclusive em horário de trabalho. Então, por isso é importante tomar esse cuidado também, que a própria autogestão e a linha toda de lideranças, a linha toda de liderança, ela saiba, ela fale a mesma linguagem. Não adianta a gente oferecer alguma coisa se a gente não dá condições ou recrimina as pessoas que participam disso. Então, isso tudo precisa ser bem esclarecido quando a gente fala de sensibilização, Em falar da importância de cuidar da saúde mental, da importância de promover a saúde mental, Falar da importância que é isso para a nossa vida e não só dentro da organização, mas o quanto a empresa está preocupada
né? E se sente corresponsável também pela saúde mental do seu profissional, do seu colaborador. Fazê-lo sentir que isso é importante para ele, né? Que isso é relevante, que não é só apenas uma outra ação ou apenas um outro benefício. Não, que isso vai ajudá-lo de uma forma geral, na sua vida integral, né? E que principalmente também vai ajudar ali dentro da organização, porque isso faz parte também, né? Isso também é importante para a empresa, né? E por isso a gente quer pessoas saudáveis ali dentro, tanto fisicamente quanto mentalmente, e por isso a empresa está investindo nisso também. Então, ter clareza, né? Quando a empresa tem clareza do que ela quer, ela com certeza vai saber comunicar isso com clareza também para os seus colaboradores. Então, essa parte da sensibilização, ela é muito importante para o sucesso do programa, né? Ela é fundamental, eu digo que sem ela as coisas não se encaminham. Eu conheço algumas empresas que têm alguns benefícios e que as pessoas que têm pouca aderência, as pessoas não usam, não usufruem, não participam daquilo que elas poderiam participar, né? Então a gente precisa entender por quê. Por que não estão participando? E aí, para evitar esse tipo de situação, investir na sensibilização é fundamental. E aí, claro, né, como eu falei para vocês a questão dos horários, quando a gente pensa nesse tipo de ação, de programa, enfim, a gente sempre vai precisar considerar e contemplar todos os profissionais, independente do turno de trabalho, independente da localização onde eles, né, estão. Ou às vezes a gente vai precisar dar benefícios diferentes, porque presencialmente talvez quem está trabalhando remoto num outro estado, talvez não tenha a possibilidade de participar, mas de que outra forma ele pode ganhar e ter o mesmo benefício. Então a gente precisa olhar para isso como um todo também, para que isso não vire um outro problema, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Claro, os horários precisam ser compatíveis também com as disponibilidades dos profissionais, né? Então, todas essas questões são importantes, por isso é importante o mapeamento, por isso é importante a gente conhecer, escutar as pessoas, o que elas querem também, né? Para a gente ver o que fica mais adequado aí, o que fica mais aderente a um programa e a essa necessidade que eles têm, né? O que vai fazer mais sentido para a nossa organização, para os profissionais que estão lá. E se você tiver alguma ação que a família possa ser envolvida ou, né, que você possa pensar em envolver a família de alguma forma, em algum momento, melhor ainda. Envolver a família é algo bem precioso para as pessoas, sabe? Isso é algo que engaja muito, muito mais os colaboradores. Então, se a gente tiver a oportunidade de fazer isso, é bem importante também. Né? E aqui quando eu falo família, vocês podem envolver em que nível, né? No nível que vocês acharem importante. Mas trazer a família para esse tipo de ação mostra que a empresa realmente entende a saúde mental como um grande valor, né? Que está estendendo inclusive para as pessoas ao seu redor, para os entes queridos ali, né? Para as pessoas que às vezes, geralmente são as pessoas que mais importam para esse colaborador, para esse profissional. Então isso vai fazer muito mais sentido para eles também. E claro, de novo, né, assim, de nada adianta, né, a gente fazer esse auê todo no lançamento desse programa, desse benefício, dessa ação, se depois disso a gente não tocar mais no assunto. Não adianta a gente fazer um lançamento lindo, maravilhoso, gente, mover, né, um monte de coisa, né, as pessoas, mobilizar muita gente, enfim, investir muito nesse lançamento se a gente não tiver programado tipos de modelos assim, de monitoramento, de reflexão sobre essas ações ao longo do ano, né? A gente precisa pensar nisso também. As campanhas, essas conversas, essa escuta, elas devem ser frequentes, elas devem ser constantes ao longo do ano. A gente não pode perder isso de vista também, porque às vezes é aí também que as coisas vão esfriando. Começa tudo muito bem, todo mundo participando, foram bem sensibilizados, né? Estão participando ali e a coisa depois vai esfriando, a gente não fala mais muito disso, e aí a gente não monitora os resultados, né? E as coisas vão encaminhando assim para o fim.
Então é isso que a gente fala de, às vezes, a gente fazer um projeto ou um programa e ele morrer na praia, porque a gente faz e a coisa não vai para frente, não tem sustentabilidade. Então esse é um outro ponto fundamental. Programa de saúde mental, um benefício de saúde mental, né, uma ação. Isso tudo, gente, é importante que esse tipo de campanha para esse tipo de ação, de programa de saúde mental, que seja contínuo, que seja frequente, né? Que a saúde mental ela realmente precisa estar na cultura da empresa, no DNA da organização. E pode ter certeza que quando o colaborador ele percebe isso, né, percebe que no dia a dia se fala mais naturalmente, cada vez mais naturalmente sobre saúde mental, ele vai se sentir muito mais confortável em usufruir desses benefícios, em fazer parte, né, e fazer parte dele, no caso da participação mesmo, mas também fazer a parte dele, né, e reconhecer com certeza a organização. Então, bastante atenção para esses pontos, eles são bem relevantes quando a gente fala em programa de saúde mental, pensando em programas sustentáveis, em ações sustentáveis, em benefícios que sejam sustentáveis, né? Que vale a pena ali o investimento e o retorno dele também. Então, pense nisso, porque eu acredito que pensando em todas essas questões, em todas essas considerações, em todos esses pontos, né, e principalmente levando em consideração esse agente, né, que são os colaboradores desse processo, isso tem muito a dar certo. O seu programa, a tendência, né, de ter sucesso é muito maior, tá? Então pensa nisso.